Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do Inclutalks. E aí, Stephanie? Pô, a gente chegou no episódio 3 rapidinho, E né? com convidados maravilhosos. Maravilhosos, como sempre. Hoje, uma convidada ilustre É, e dando já um spoiler, minha amiga há mais de 20 anos. olha só que legal. Hoje eu sempre tô com a minha colinha, pessoal. Eu não vou ser hipócrita e dizer que hoje eu vou pegar minha colinha, porque eu sempre tô com a minha colinha, justamente porque os convidados que vêm até aqui no Inclutalks geralmente têm um currículo muito extenso, né? Então, hoje a gente está com a Vanessa Sperbi, que é especialista em direito da pessoa com deficiência. A, a Vanessa, que é professora, é advogada, é autista, mãe de duas crianças atípicas. Ela é formada em letras, em direito, tem especialização em direito da pessoa com deficiência pelo CBI of Miami. Ela atua na defesa dos direitos da inclusão e é membro da comissão da pessoa com deficiência da OAB de Nova Iguaçu. Sua trajetória une muito conhecimento técnico e vivência, né, Vanessa? Sim, E muita vivência. muita vivência. Então a gente não tem forma melhor de começar esse episódio perguntando quem é Vanessa fora esse currículo imenso aqui. Bom, então, eu começo a minha trajetória de vida aí como aluna aí do Instituto de Educação Rangel Pestana, né? Então, meu Rangel sonho fazendo era, história aí. era Foi onde ser nos professora, conhecemos. exatamente, não entregue nossas idades. Onde nós nos conhecemos, né? Foi uma escola de, né, de vida, né? Sim, até Na falei isso no verdade. primeiro episódio, que toda meu chão de escola veio da escola pública e do Rangel Pestana, né? Se hoje a gente tem essa Exatamente. trajetória acadêmica que a gente vem seguindo até hoje, né, Vanice? Não vamos Sim, parar, se sim. deve a grandes mentores que tivemos na nossa formação de base. Sim, exatamente. E aí eu termino ali a formação de professores e inicio logo a faculdade de letras, né. Me formei em letras, lecionei em escola pública e particular, então, assim, tenho uma certa vivência na educação. E em 2011 eu começo a minha faculdade de direito, né, uma faculdade que eu comecei e tive os meus 2 filhos durante a faculdade, então, assim, foi um desafio muito grande, né. Tive a primeira gestação, uma gestação de risco, que me fez trancar ali o meu curso por 2 anos, mas, né, com força total eu voltei e terminei a minha faculdade. Sou formada em direito e atuo como advogada há 6 anos. Sou mãe de 2 crianças atípicas, da Isadora, 12 anos, Heitor, com 7, né. Aí, mano, um beijo pra Isadora, Beijo, pro Heitor. Isadora. Beijo, Heitor. Não pode esquecer de mandar beijo, né. É. Isadora que tenha uma síndrome rara, né, causada por uma alteração genética. Hum. Uma alteração genética nova, que ela não herdou da gente, né, dos pais. E, Heitor, autista nível 1 de suporte. E eu, recém-diagnosticada, né, fui diagnosticada há 2 anos como autista, nível 1 Uhum. de suporte, tenho altas habilidades e TDAH. Olha só. Vanessa, então, você acredita que a sua trajetória como mãe atípica também moldou sua trajetória como uma jurista, assim eu falei certo? Como jurista? Sim, sim. Você acha que e essas coisas ali, a partir do momento que veio a Isadora, isso moldou também a sua trajetória na sua carreira? Com toda Com toda certeza. certeza, né? Com toda certeza. Quando eu entrei no curso de direito, a minha intenção era atuar na área trabalhista, né, Uhum, e, a vida me levou para outros caminhos, né. Tive uma uhum, gestação atípica, a Isadora foi uma criança que demandou muitos cuidados iniciais, além dos cuidados iniciais que uma criança demanda. Eh, Foi sempre uma busca, eh por um diagnóstico que não surgia, não aparecia, até que a gente chegou nessa questão genética, e aí o diagnóstico dela veio por essa condição genética. Então, a partir daí, eu tive que desbravar o mundo e conhecer os direitos, né, da minha filha, buscar adaptações, na vida prática, na escola, em todos os lugares, né, para que eu conseguisse fazer com que ela avançasse, né, e daí surgiu aí, brotou o amor aí pelo direito da pessoa com deficiência, que foi uma questão ali que quando eu terminei a faculdade, eu ali naquela empolgação queria muito fazer uma pós relacionada e voltada para isso, mas esse curso não existia nessa época, em 2018.
E aí eu fiquei na insistência, mandando e-mail para várias instituições, dizendo que eu queria fazer um curso sobre isso, e até que eu consegui, né, que o curso fosse gerado ali no CBI, o curso gerou no CBI e eu me matriculei, acho que eu fui a primeira matriculada. Porque essa minha ânsia de ir em busca, né, do direito de estudar sobre o direito da pessoa com deficiência, não só para a minha realidade de vida como mãe, como profissional, mas para mudar a realidade de outras pessoas, trazer esse conhecimento para a sociedade, para Sim. outras famílias. A gente vê que muitas das mudanças acontecem através das mães, né? Nesse, Exatamente. nesse universo da inclusão, a grande maioria das movimentações que a gente vê, muitas das vezes é por parte da mãe. Até porque também tem uma questão da evasão de responsabilidade por parte dos pais. Às vezes chega a hora do nascimento, naturalmente muitos pais já saem fora, então muitas mães criam seus filhos sozinhas, né, são mães solo. E além disso, ainda tem a questão do diagnóstico. Muitas das vezes chega o diagnóstico, o pai ainda se afasta, né? Então, a gente vê que na luta, né, por direitos, a gente vê muita movimentação das mães, né? Acho que você, mais do que qualquer pessoa, vê isso muito mais próximo, né? Exatamente. Acredito eu que, assim, 95% das lutas aí para o direito dos filhos com deficiência são encabeçadas pelas mães. As mães tomam essa responsabilidade para si, né? Uhum. Inclusive, as mães estão aí se especializando, correndo atrás. Eu vejo muitas mães que foram para um banco de universidade e, assim, só quem é mãe atípica sabe o quanto é difícil o dia a dia. E ainda assim você crescer um sonho dentro do seu coração de se tornar um profissional que vai ajudar, né, de repente a trabalhar como um terapeuta ou um acompanhante escolar, né, que Uhum. muitas surgem dessa defasagem, né, a gente não tem terapeutas acompanhantes escolares, e aí essas mães vão lá, entram na faculdade, vão fazer um curso, vão se especializar em busca de auxiliar o filho, mas elas estão sempre nessa busca, elas estão sempre trazendo outras mães com elas, né. E aí, esse conhecimento, essa busca, né, pelos direitos, ela acaba se disseminando entre as outras mães. E sempre uma mãe, sempre a mãe e sempre uma mulher encabeçando isso. É o que você falou, na maioria dos casos, né, e aí a gente fala de famílias até típicas, né, Uhum. os pais, os homens não suportam ali a responsabilidade de ter uma família, de ter um filho, e os relacionamentos acabam, né, e as mães ficam com esses filhos. E na realidade atípica, isso é muito mais visível, né, Uhum. porque ter um filho com deficiência é um desafio diário, é um desafio gigante diário, cansativo, é exaustivo. A gente tem o hábito de romantizar, mas que na verdade a gente encontra inúmeras dificuldades, parece que a gente está lutando contra o mundo, e nem todos os homens, pais, suportam essa realidade e esses relacionamentos terminam. É. A gente está completando agora, falando sobre os direitos que essas mães buscam, a gente está completando 10 anos da LBI, né? Exatamente. Você pode falar um pouquinho sobre essa LBI? O que que é a LBI, para começar, né? O que que é a LBI? É. Então, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Uhum. né, que foi criada em 2015, e há uma discussão, né, de criar o Código Brasileiro de Inclusão, seria o Uhum. CBI, trazendo, né, nessa discussão aí, jurídica, trazendo mais esclarecimentos sobre a inclusão e tudo, que do meu ponto de vista, né, Uhum. não seria necessário, porque lei a gente tem, né. O Uhum. Brasil é um país muito casuísta, então, assim, a partir do momento que traz um assunto ali, né, levanta-se uma bandeira, vem as leis ali acompanhando e mediando e regulamentando tudo aquilo que está acontecendo. Então nós temos agora um movimento, né, um movimento aí de sociedade em relação ao direito da pessoa com deficiência, Uhum. né. E, eu acho que a lei nós temos, a LBI é uma lei Uhum. muito completa. O que falta, na verdade, são políticas públicas, né. Uhum. A aplicação das políticas públicas no dia a dia, na realidade das pessoas com deficiência, é o que deixa a desejar. A gente vê muitas famílias atípicas, né?
com a dificuldade, com essas dificuldades, né? E assim, a gente vai longe, a gente não está falando especificamente do autismo. A gente está falando de pessoas que têm todos os tipos de deficiências motoras, né? Sim, É, Necessidades educacionais, necessidades inclusive, né? educacionais, Porque sim, nem verdade. tudo é aparente. Então, Sim. assim como a Vanessa estava falando, tem a questão do autismo, tem as múltiplas deficiências, Uhum. né? E tem as dificuldades de aprendizagem, que as dificuldades de aprendizagem incluem esse aluno, esse indivíduo, na legislação, na LBI, para que Uhum. ele tenha os seus direitos contemplados por necessidade cognitiva. Isso. Então, é para todo mundo. É verdade, a escola, ela é o primeiro acesso à sociedade. Então, tem que ser para todos, ela tem que ser igualitária, o acesso, a permanência, inclusive, para todo e qualquer indivíduo. E aí é. fica uma dúvida, assim, né? A gente viu recentemente aí um escândalo que aconteceu em uma escola no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, que negou a matrícula para uma criança atípica. Isso pode acontecer, segundo as leis que protegem as pessoas com deficiência. Isso pode acontecer? Uma escola pode falar que não vai realizar a matrícula? Não, a escola não pode negar a matrícula de uma criança com deficiência, né? Uhum. Na verdade, ela não pode negar a matrícula de nenhuma criança, né? Inclusive a criança com deficiência. E o que a gente tem visto muito, né, esse caso, não sei se foi uma negativa de forma explícita, né, que tenha Uhum. acontecido, mas também a gente tem visto muito a questão da negativa de uma forma muito sutil, muito, né, de uma forma assim, uma forma de que você está Velada, dando né? uma desculpa É qualquer. aquela indireta, né, Vanessa? De forma Exatamente, indireta. é. Uhum. "Ah, eu não tenho aqui profissional para lidar especializado para lidar com o seu filho, eu não tenho aqui um espaço adequado para o seu Coloca a culpa na filho, estrutura, né? eu não tenho material especializado, eu não tenho atividades Não tem um adaptadas, mediador, não vamos não ter tenho", mediador, não né? Já vamos chega ter com essa fala. mediador, exatamente, "não vamos ter mediador", eh, e aí vem todas essas justificativas escolares aí, a respeito dessa negativa, que vem ali, ó, embasando aquela negativa. E que, na verdade, isso não pode acontecer, né. Eu Uhum. sei que, assim, eu tenho essa vivência escolar aí de visitar algumas escolas e escutar, públicas e particulares, uma questão que se tem levantado de que as turmas, têm que ter, no máximo, 30% de alunos com deficiência. Eu não sei de onde tiraram isso, tá, sinceramente, eu não sei de onde tiraram isso. Existe até um percentual, relacionado à lei, mas não tem nada a ver com isso, porque se a gente for pensar no número de pessoas com deficiência, isso vai ultrapassar 30%, gente. Então tem criança que vai ficar fora da escola. Eu entendo que a realidade escolar, né, uma criança atípica, ela demanda, né, uma atividade adaptada, ela tem uma demanda maior, Uhum. né, mas a escola não pode negar, a escola não pode excluir essa criança, né. A gente tem a questão historicamente aí da pessoa com deficiência, que sempre existiu na sociedade, mas que ela foi simplesmente negligenciada. À parte, é uma pessoa que, assim, só existe, A gente. mas não tem O direitos. grande capacitismo, né? Hoje a Exatamente. gente luta contra isso diariamente, por isso hoje a gente está tendo essa voz, está tendo esse momento aqui, porque nós somos todos realmente anticapacitismo. E sempre existiu o PCD, né? Desde que o mundo é mundo, Exatamente. desde que nós existimos, existe condições, nós somos todos neurodivergentes, Sim. cada um na sua particularidade, mas a gente vê que essa questão mesmo do que se fazia antes, né, Vanessa, era a exclusão desses portadores de necessidade, seja qual for. E hoje, nós, com as políticas, né, tão bem feitas de forma de lei, acaba sendo um pouco mais do mesmo. Vamos mudar, vamos alterar, vamos acrescentar, mas é mais do mesmo, porque o que falta são as ações, são as políticas públicas de acesso, permanência, inclusive o último parecer, Leonardo, que foi aprovado, né, agora em 2020, finalzinho de 2024, ele teve mudanças, né, eu e Vanessa até conversamos muito sobre isso, mudanças no cunho científico, retirando ali embasamentos científicos de estudo, que inclusive muitos são até é, de ponta de mães atípicas, né, que vivem aquilo ali, estudam, e foi retirado, foi feita alterações até para impedir que a escola tenha até, né, a sua autonomia ali de criar ambiente com caráter mesmo científico para provar e comprovar a necessidade educacional.
né? E eu também defendo não, né? É necessário defender que, é claro, a escola ela tem a sua autonomia no papel do desenvolvimento educador daquela criança. A escola ela tem autonomia em algumas elaborações, em algumas modificações do PEI, porém, ela não é a ditadora das necessidades ou de excluir o que essa criança realmente precisa. E é uma das pautas que eu estou sempre conversando com a Vanessa, porque eu vou nas escolas, inclusive da própria filha dela, da Isadora, eu acompanho desde que eu tenho a Isadora, né, na Ensina Incluir, e eu vou levar as sugestões. Olha, essa criança, para desenvolver dentro do esperado, a escola precisa se adequar a tais necessidades dela. E aí vem a Vanessa, né, conhecedora da lei, da atuação jurídica, mostrar que essa criança ela precisa ser atendida dentro do que compete de direito civil mesmo. Então, não, é o que a gente estava falando sobre a tríade. É a família, a equipe multidisciplinar, que também é jurídica, juntamente com a escola, para desenvolver essa criança de forma acessível, dando a ela condição de se desenvolver e viver em sociedade como qualquer ser vivo, né? Qualquer ser humano, qualquer um de nós temos direito de ser cidadão. Então é isso que falta, né? Ver que temos que mudar. Se a gente ficar na zona de conforto, nada vai acontecer. Mas a Exatamente. mudança, ela parte dessa luta, dessa voz, desse momento que a gente está fazendo hoje, e mostrar que, assim, as pessoas pensam, mas a advogada vem com a notificação, mas a escola não está pronta para isso ou para aquilo outro. Nós queremos fazer juntos, é o que ela, né, estava falando, a gente tem que construir isso juntos. Não pode ser só o grupo de mães, tem que ser todos envolvidos no processo. Os direitos da pessoa com deficiência, de modo geral, historicamente, vêm sido negligenciados das formas mais absurdas possíveis. Então, se você parar para estudar um pouco sobre como foi a evolução da pessoa com deficiência, o tratamento da sociedade, e aí eu falo de uma forma mundial, é completamente absurdo. Então, hoje nós estamos avançando, nós estamos discutindo políticas públicas, nós estamos discutindo direitos escolares, né, direitos adequados de acessibilidade, de tecnologias assistivas, e isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço, porque a gente tinha um momento lá atrás que era a exclusão. A pessoa com deficiência ela era à parte, ela era excluída da sociedade. Daí a gente dá um passo adiante, que é a segregação. A segregação são quando são formadas essas escolas especiais, né? Que você, não, essa pessoa precisa estudar, então vamos criar escolas especializadas para lidar com essas crianças. Beleza, nós chegamos a essa evolução. E aí a gente chega na parte da integração, que eu vejo, como minha opinião, que é o momento que nós estamos hoje, né? A integração, em que a gente coloca essa pessoa com deficiência, aí olhando aí para esse âmbito escolar, a gente coloca essa pessoa com deficiência na sociedade, na escola, mas infelizmente a visão de boa parte das escolas é que essa criança está ali para socializar. Essa criança não está ali para aprender. Ela não está ali para evoluir, ela está ali para socializar apenas. E isso a gente vê como integração, né? E aí vem o último passo, que seria a inclusão, que é o que a gente está buscando, né? O que a gente está tentando implementar através das leis, né, que já foram criadas, que, na minha opinião, são suficientes. O que a gente precisa é aplicá-las, de políticas públicas para aplicá-las, e o respeito, né, às leis também. E falta esse passo para a gente chegar na inclusão. O que você acha assim que teve de maior progresso aí nessa fase que a gente está vivendo agora? Se tratando especificamente da LBI, o que isso trouxe de avanço assim para as pessoas com deficiência, né? Então, é justamente isso. A LBI, ela traz à sociedade discussões que não eram feitas anteriormente. Ela teve um papel assim, eu posso dizer, talvez até cultural. Teve um Exatamente. impacto cultural muito grande, né? Exatamente. Hoje, o direito da pessoa com deficiência, ele é discutido em sociedade. O que a gente, logo ali atrás, a gente não via. Eram só as pessoas marginalizadas, pessoas que não estavam dentro do grupo sociedade, que ninguém estava nem aí se como ela faria, por exemplo, com uma cadeira de rodas para passar nessas calçadas, que a gente não tem acessibilidade, infelizmente. Para a gente, né, que não tem nenhuma deficiência física, a gente passa e aquilo ali, você não pensa sobre aquilo, mas quem vivencia essa dor e essa luta todos os dias,
ela hoje está sendo ouvida, isso está sendo discutido em sociedade, e isso aí em relação a todas as outras deficiências. E então eu acho a importância da lei, assim, absurda, porque trouxe até para o legislativo discussões, apoio às causas, né, a gente tem a questão do autismo, né, que deu uma grande evidenciada, Uhum, não só para as questões do autista em si, mas em relação a todas as outras deficiências, né, que a uhum. gente simplesmente ignora, né, e segue a sociedade. É um grupo à parte, que não está ali incluído na sociedade. Então, eu acho que essa discussão é extremamente válida e importante, né, que a lei traz, para que a gente possa avançar como sociedade, né. A gente Uhum. precisa entender que todos precisam participar, todos terem os seus direitos atendidos, né, as suas especificações atendidas, e isso é muito importante para E todos. como a pessoa pode fazer para participar disso, dessas mudanças? Porque às vezes a gente se sente um pouco alheio, né, ao que está acontecendo. Sim. As leis vão mudar, novos políticos vão aparecer e vão propor novas coisas, mas a gente só assiste, né? Tem alguma forma que essas famílias elas podem eh, participar talvez um pouco mais ativamente disso? Existe alguma forma? Então, existem vários grupos, né, liderados aí por mães atípicas, em sua grande maioria, né, que desenvolvem vários projetos até de apoio para essa mãe atípica, que em geral, na maioria dos casos, não tem rede de apoio nenhuma. Uhum, Então essas mães, elas, se oferecem, se colocam como um apoio para uma rede de apoio para essas mães. Existe também a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, que é da OAB, né, uma comissão criada aí que, qualquer pessoa pode participar, desde que esteja ali engajada com o projeto, né, mas pessoas, profissionais de diversas áreas, mães, todas essas podem participar para que a gente consiga se reunir, né, porque em grupo, né, a gente consegue mais evidência do que exatamente. sozinho. Essa busca sozinha aí, fica um pouco mais complicada. Exatamente. Bom, acho que a gente conseguiu responder muita coisa sobre a LBI hoje, né? Tirou bastante dúvida que o pessoal tinha mandado pra gente também. E a gente sempre encerra os episódios pedindo para o convidado mandar um recado para quem está assistindo a gente. Então, você, como uma mãe atípica, o que que você pode dizer para essas outras mães que estão começando essa jornada agora? Difícil, né, Aham, difícil até falar sem se emocionar, né. aham, Mas, eu queria dizer para as mães que é muito difícil um diagnóstico de um filho, né. Inicialmente ali tem a questão que a gente considera até classifica até como um luto, né. Então quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, a gente passa por aquela fase de luto, né, porque você idealiza um filho dentro dali de um padrão, né, que a gente julga um padrão ali para ser seguido, e aí você tem uma criança atípica que foge a todos esses padrões, e você tem pouco conhecimento sobre, porque é a realidade da maioria, e como é que você vai ajudar seu filho? Porque o que a mãe quer é ver o filho feliz, ver o filho realizado, que ele alcance os objetivos, assim como todas as outras mães, as típicas e atípicas. Só que a dificuldade é muito maior para a mãe atípica. Então, assim, o meu recado é que você não desista do seu filho. É, é difícil, não vou dizer que é fácil, não vou romantizar, mas que, existe sim luz no final do túnel, e a gente está nesse movimento de busca de conhecimento, então se una a outras mães, né, deem as mãos e nós vamos chegar no objetivo final, que é a inclusão. muito bom. Vanessa, tem alguma rede social que o pessoal possa seguir você para talvez se inteirar um pouco mais sobre esses assuntos jurídicos? Tem algum que você possa deixar aqui pra gente? Eu tenho a Tipicamente Maternal, do Uhum, Instagram, a página. Ali eu falo um pouco sobre a minha filha, né, a questão genética, né, que é uma coisa difícil, né, de conhecer, de saber sobre, e a minha realidade do dia a dia, né, de vai para terapia, trabalha, né, leva para a escola e vai na escola cobrar direitos e tá tudo ali. pessoal, então a gente vai colocar aqui para você que está assistindo a gente no YouTube, vai estar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo no Spotify, também vai estar na descrição do episódio. A gente vai mencionar também lá no nosso Instagram, na publicação, que vai estar fixada essa semana.
Então, Vanessa, muito obrigado por participar, gente. Pessoal, não esquece de curtir, compartilhar esse conteúdo para que a gente possa alcançar mais famílias, para que a gente possa disseminar mais informação e que a gente permaneça nessa missão, né, de cultivar raízes de um futuro mais inclusivo para todos. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada por ser Obrigada. parceira da Incluir. Obrigada por toda a orientação que você dá a cada família, a cada colega de trabalho também. E até o próximo. Muito obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau, galera.